Fala, rapaziada ligada no canal do Rockston. Estamos juntos mais uma vez, dessa vez para falar de mais uma derrota do Fortaleza na Copa Libertadores da América. Uma derrota que poderia já estar no script, mas da forma que aconteceu, deixa a gente um pouco preocupado, né? Na sequência da temporada, onde o Fortaleza tem as competições mais complicadas. Para quem acompanha meu trabalho na TV Metrópole, canal 16.1, no Futebol Alegria, antes de começar essas competições mais importantes, mais complicadas, a gente já alertava que o Fortaleza necessitava de contratações. A janela de transferência foi encerrada agora, dia 12 de abril. Tanto a diretoria quanto o treinador, Juan Pablo Vojvoda, optaram em não contratar reforços. A gente observa que o Fortaleza poderia ter um goleiro mais experiente, não que o Max esteja falhando, né? Mas na Libertadores, no Campeonato Brasileiro de Série A, em tantas competições juntas assim, você precisa de alguém mais experiente, de preferência que já tenha disputado a Libertadores ou pelo menos uma Copa Sul-Americana. Não é o caso do Max. O Max poderia ter a sua vez em uma outra competição paralela, né? Já que são tantas disputadas, mas na Libertadores nunca, né? As laterais também. Quando o Vojvoda optou em não colocar o Lucas Crispim, para poupar o Lucas Crispim em um jogo da Libertadores. Não sei não, hein? Era muito mais fácil ter poupado ele na estreia do Brasileiro do que na Libertadores, no jogo lá no Monumental de Nunes, na Argentina, contra o River Plate. Ok, mas coloca Juninho Capixaba. É um jogador muito limitado, um jogador que mostra que tem muita vontade, mas falta capacidade técnica às vezes, né? E tem hora que parece que treme, né? Tem hora que ele dá, dá, dá ali um lapso na cabeça dele, e ele faz cada bobagem, como fez no primeiro gol do River Plate, dando um rebote besta na entrada da área, um rebote bobo, onde o Fernandes acabou acertando um belo chute e vencendo o goleiro Max. Então era para se pensar contratar, contratou errado, né? Juninho Capixaba não apostaria, por onde ele passou não deu certo. Não seria no Fortaleza que iria vingar, né? Eu acho que é um jogador que realmente está fadado a ser o que é, né? Não vai muito longe na carreira. E pela direita, quando o Tinga não está 100%, não tem também alguém para colocar para substituir o Tinga. A gente vem alertando isso. Na própria defesa, o Tite foi muito mal na estreia da Libertadores. Optou em colocar o Ceballos, que é um jogador que a gente observa aqui, tem futuro até, mas não tem experiência. Jogador de 20 anos para disputar uma Libertadores, jogando no Monumental de Nunes, também a gente fica pensando que o Fortaleza poderia ter ali uma melhor opção, um jogador mais experiente pela esquerda. No meio, mais uma vez o Fortaleza com a marcação espaçada, né? O Tricolor não conseguiu encaixar a sua marcação ainda, nem na estreia da Série A e nem ainda na Libertadores. Isso preocupa, né? Porque a zaga, a defesa fica muito exposta. Não deu certo o Matheus Jussa com o Zé Wellison. Definitivamente o Zé Wellison também é um jogador que tem muita vontade, é um jogador que eu vejo que tem potencial para ser titular do time, mas essas partidas de Libertadores parece que está sentindo muito também, né? Então era para ter alguém ali com o Zé Wellison com um pouco mais de experiência, algum volante mais experiente, porque Matheus Jussa, Ronald, Felipe são jogadores para compor elenco, nunca para protagonizar. Aí tem o jovem Hércules, que também é um jovem valor, de muito futuro, tem vontade, mas também não tem experiência em Libertadores e também na Série A do Campeonato Brasileiro. Então é mais uma posição para o Fortaleza ter pensado em contratar. Vamos para o meio campo ali mais adiantado. Lucas Lima, de protagonista na Libertadores, já teve várias oportunidades no Fortaleza e pouco apareceu protagonizando. Não seria na Libertadores, apesar de já ter disputado Libertadores, o próprio Juninho também, Capixaba, o Landázuri, né? Mas jogadores que não deram certo. No Fortaleza, eu venho dizendo, custo-benefício não é bom, não vem bem. Não é nada pessoal contra o jogador, mas o cara não vem mostrando nada. Mais uma vez se escondendo do jogo, quando se esperava uma atitude dele na hora de chamar a responsabilidade, na ausência do Lucas Crispim, é muita dificuldade. Não, não vai, parece que não vai melhorar. Vai ser isso daí mesmo que ele tem apresentado. O Fortaleza descuidou, deixou esse setor também descoberto. No ataque, a gente tem o Moisés também com muita vontade, também com pouca experiência. O Moisés chegou para substituir o David e a gente observava o David com muito mais força, com muito mais imposição, né, apesar de ser jovem também, mas o jogador que teve uma base, né, o jogador que teve uma base boa no Vitória, enquanto o Moisés não teve, né, uma aposta que o Fortaleza contratou. Não vou falar que o jogador é fraco, o jogador tem suas qualidades, mas tem horas, né, que cobra isso, a falta da base, né, da categoria de base, não tem. Além de não ter experiência, vontade, né, era para ter mais alguém
protagonizando com ele ali. É importante, né? Poderia ter entrado no segundo tempo, né? O Renato Kaiser também, eu achei que o Vojvoda falhou em colocar justamente ele como titular nesse jogo, porque em outras partidas menos complicadas, por exemplo, contra o Cuiabá, por que o Renato Kaiser não começou como titular? Aí o cara vai começar como titular num jogo desse, num jogo grande desses, né, com uma responsabilidade tremenda. Então, achei que não foi bem, o Renato Kaiser saiu machucado, mas por isso, né, ele sempre vem entrando no segundo tempo, poderia ter entrado no segundo tempo, ter colocado um outro atleta ali, né, o próprio Romero, ele tentou explorar a velocidade do Kaiser, não foi bem. É um jogador que poderia ter sido experimentado. Essas coisas do Vojvoda que eu não compreendo, né? De querer entrar no céu à força. Fazer experiências que não foram feitas anteriormente dentro de um jogo desse grande, um jogo importante, como contra o River Plate, é muito complicado. A derrota a gente imaginava que poderia vir, mas ela não foi pior, não se transformou numa goleada por conta da pontaria, a falta de pontaria dos atacantes do River Plate. Os dois gols foram de fora da área. Falha na defesa. O segundo gol também a gente falou do primeiro, o segundo também, devido à marcação espaçada, sobrou espaço ali para o De La Cruz, né? Um jogador daquele não pode ficar nunca livre na entrada da área para arrematar em direção ao gol. E foi muito feliz, né, por conta da falta do encaixe da marcação do Fortaleza. E fez o segundo gol. Outras oportunidades, a gente até falava no intervalo, a gente comentava com alguns amigos, que pelo menos eles não tiveram que fazer gol de fora da área, né? Na área não estão perdendo, mas estava assim, é porque estava perdendo, estava tendo oportunidade. O Max trabalhou bem em determinados momentos do jogo. No segundo tempo também foram criadas oportunidades do River ampliar o placar. E acabou não dando certo, né? A pontaria dos atacantes do River dentro da área é melhor para o Fortaleza, ainda bem que eles não estavam numa noite feliz. Enquanto o Fortaleza tentava, mas não conseguia furar o bloqueio do River. Uma boa defesa do River Plate, né? A defesa que a gente esperava esse tipo de comportamento. Uma outra chance o Fortaleza teve, mas acabou desperdiçando. No final do jogo com o Romero, que é um jogador que precisa ser acionado. Ele também, às vezes, quando não é acionado, volta ali no meio campo para tentar realizar lançamentos. Ele conhece também. Quem sabe pode jogar por ali, possa render mais até mesmo do que o Lucas Lima na hora de preparar jogadas. Pelo menos ele aparece no jogo, não se omite. Se a bola não está chegando nele, ele volta ali para o meio campo para tentar armar jogadas. Então ele tem essa capacidade técnica, como também é um excelente finalizador. Mas a bola não estava chegando mais uma vez para ele. Precisa chegar. É um jogador que tem muitas qualidades, um jogador que tem muita experiência. Inclusive o próprio River Plate teve para contratá-lo em determinado momento, porque ele tem a sua importância. A torcida não caiu ainda no gosto, talvez, do torcedor, justamente por isso, né? Ele tem um estilo de finalizador, mas pode também retornar ali para o meio campo, funcionar como um meia, né? Um jogador que tem experiência, um jogador rodado, um jogador que tem categoria para fazer isso. Já mostrou em alguns momentos até mais coisas no meio campo do que o próprio Lucas Lima. Então é algo para o Vojvoda repensar nesse esquema de jogo que não vem funcionando. Funcionou, pode ter funcionado aí na Copa do Nordeste, o time foi campeão, funcionou nas partidas do estadual, mas nas principais competições, onde o time é mais exigido, que é a Série A do Campeonato Brasileiro, que é a Libertadores, onde o time, claro, passar de fase pode ser uma utopia nesse grupo complicado, mas não fazer feio, né? Perder todos os jogos. Não dá para você também fazer isso, né? Pelo menos brigar pela terceira colocação, como era o que o próprio presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, falou, que estaria satisfeito se o time terminasse na terceira colocação para tentar disputar uma Copa Sul-Americana. Pode ser por aí, mas só que o time vai ter que mudar a atitude, principalmente por parte do seu treinador, que tem, ok, saldo na casa, acertou muito mais coisas, algumas invenções dele deram certo, mas ultimamente não vem dando certo. Aquele time do ano passado não existe mais, né? Não tem mais aquele foco de abafar o adversário lá na saída de bola, não tem mais, né? Isso aí o torcedor pode esquecer, porque isso aí não vai funcionar. Então, outra estratégia deverá ser bolada pelo técnico tricolor para poder melhorar. Vem aí jogos do Campeonato Brasileiro, dificílimo jogo agora contra o Internacional na casa do adversário, onde o Inter vai buscar recuperação, porque foi derrotado para o Atlético Mineiro na primeira rodada, e o próprio Fortaleza também tem que buscar uma recuperação o mais rápido possível, porque foi derrotado em casa para o time do Cuiabá. Então fica aí o nosso alerta, a nossa preocupação
para que o Vojvoda, para que o Fortaleza possa melhorar. Mas, sobretudo, o time poderia ter se reforçado e acabou preferindo ficar com o que tem. Então, pode pagar um preço alto por isso. Se inscreve no canal, curte as nossas publicações e tamo junto.